Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí firme e forte estudando. Meu nome é Alex e vamos aqui dando sequência a mais um De Acordo com o Edital Direito Administrativo Instituto AOCP para você aí que vai fazer o concurso da PMDF. Desde já eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição e vamos aqui tratar do nosso assunto, né? Vamos lidar aqui com poderes e deveres da administração pública. E lembrando aqui mais uma vez, caso vocês queiram ajudar o meu canal, pode fazer, além do like, além da inscrição, você pode fazer mediante chave Pix, né? Independentemente do valor, você pode estar contribuindo, tá bom, pessoal? Fazendo aqui só um breve resumo com vocês, pessoal, os poderes da administração aí são prerrogativas que, né, a administração possui para atingir a finalidade pública. Os poderes da administração decorrem da supremacia do interesse público, um princípio aí, né, do direito administrativo. A administração ela tem então a obrigação de utilizá-los, né? Esses poderes são irrenunciáveis e o poder subordina-se ao dever, né? E assim torna-se evidente a finalidade de tais prerrogativas e suas limitações. Fiz aqui um resumão dos poderes para você, né, com palavras-chave, poder regulamentar, ou conhecido aí como um poder normativo. Tá aí de expedir atos normativos, regulamentos, portarias, resoluções, depende de uma lei anterior para que possam ser editados. Se você vai editar uma resolução, essa resolução ela tem o intuito, né, por exemplo, de explicar uma lei que já existe. Então depende de uma lei anterior. Poder hierárquico, né? Muito aí, cai muito em prova, a banca ela vai tentar confundir você o poder hierárquico, por exemplo, com o poder disciplinar, e você vai entender o porquê. A administração pública poderá coordenar, controlar, ordenar, corrigir as atividades administrativas dos órgãos e agentes no seu âmbito interno. Segundo Eli Lopes Meireles, grande doutrinador aí do direito administrativo, o poder hierárquico é o de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. O poder disciplinar está aí, né, a frase-chave, aplicar sanções, tanto, né, aplicar sanção originariamente a um agente público, a um servidor público, porém, de forma aí, né, secundária, a agentes ou terceiros que possuem vínculos com a administração pública, tá? O poder disciplinar ele pode respingar num particular que tem aí vínculo com a administração pública. Poder de polícia para restringir, frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e atividades econômicas dos particulares para preservar os interesses da coletividade. Poder vinculado versus poder discricionário. Vinculado, dever da administração de obedecer à lei em uma situação concreta em que ela só possui esta opção, não há uma margem para poder escolher. O administrador ele fica então, né, condicionado ao que diz a norma legal. Ele não tem liberdade de ação, pois se o ato for praticado sem observância de qualquer dado constante na lei, ele se torna nulo. Situação que pode ser reconhecida pela própria administração ou pelo Poder Judiciário mediante provocação do interessado. Eli Lopes Meireles ainda diz: o poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, a lei, né, confere à administração pública para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e os requisitos necessários à sua formalização. E o discricionário a gente pode colocar ali como antagônico ao vinculado, eu gosto de ver dessa forma, porque no discricionário aqui nós já temos uma margem de liberdade do administrador, né? Palavra-chave para você aí, margem de liberdade, critérios de conveniência e oportunidade, você vai estar relacionando aí ao discricionário. No caso aqui, o administrador ele vai avaliar a situação em que deve agir, né, adotando aí um comportamento adequado, né, impossível no caso, por que existe o poder discricionário? Né? Porque é uma impossibilidade do legislador prever
todas as situações possíveis para uma determinada situação. Então ele deixa ali uma discricionalidade para que o administrador possa agir. Né? Toda atividade administrativa encontra então limites na legalidade. Há uma margem de liberdade para o administrador poder decidir, porém essa margem, apesar, né, de ter essa margem de escolha, se limita na própria legislação. Imagine aí, por exemplo, né, a aplicação, vamos supor que a aplicação de uma sanção, né, onde ele possa ali aplicar de 1 até 5 anos. Então ele tem essa margem de escolha, ele pode aplicar de 1 ou até, né, no máximo 5 anos, né? Por exemplo, só uma situação, é uma hipótese aqui, tá? E vamos responder a nossa questão aqui, pessoal. Após regular o processo administrativo, Tibério, servidor público aposentado há menos de 2 anos, foi penalizado com a cassação de sua aposentadoria. Segundo consta dos autos do procedimento, a punição ocorreu porque Tibério, no último mês em que estava em atividade no serviço público, praticou infração grave, sujeita à penalidade de demissão. Com base no caso narrado e à luz dos poderes administrativos, é correto afirmar que a sanção aplicada decorre especificamente do... Pessoal, dentro do nosso breve resumo que a gente visualizou, qual dos poderes apresentados aí, né, tem o sentido de aplicar punição a um servidor público, né? É o poder aí disciplinar, pessoal. Poder disciplinar, né? Tá falando aqui de penalidade, né? Ainda trago aqui um complemento a vocês em relação à cassação, né, de aposentadoria, um entendimento aí do STF, a pena de cassação de aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do caráter contributivo conferido àquela, especialmente porque nada impede que, na seara própria, haja o acertamento de contas entre a administração e o servidor aposentado punido. Assim, constatada a existência de uma infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo-conduto para impedir o sancionamento do ilícito pela administração pública. Faz-se necessário observar o regramento contido na Lei 8.112 de 90, aplicando-se a penalidade compatível às infrações apuradas. Tá? Então, falou em aplicar uma punição ao servidor, estamos falando de poder disciplinar. Próxima. Aí aqui diz o seguinte: um dos poderes administrativos é aquele instrumento disponibilizado à administração pública para apurar, infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Tal poder denomina-se... E aí, pessoal? O que a gente está vendo aqui, ó? Apurar infrações, aplicar penalidades. Aplicar penalidades. Vamos voltar aqui, né? Aplicar sanções. Poderia colocar aí também aplicar penalidades. Palavras-chave importantíssimas para que você possa aí acertar a questão em prova, viu? Uma palavra aí pode fazer com que você leve, uma frase, né? Pode fazer com que você leve a questão em prova. Está se referindo ao poder disciplinar, mais uma vez aqui na questão, pessoal. Simples e fácil assim, tá? Próxima. O poder do chefe de executivo de explicar, de detalhar a lei para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre a matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei, denomina-se, pessoal. O que a gente viu no resumão? Volta lá no resumão, tá? Dá uma pausa no vídeo e volta lá no resumão e volta nessa questão para você responder. E aí, já foi? Então, agora vamos voltar para a nossa questão. Falou em, né, expedir decreto, né, para dar fiel execução à lei, pessoal. O que a gente viu no nosso resumão? Só pode estar se referindo ao poder regulamentar, tá? Expedir decreto, né? Poder regulamentar, o poder normativo, para dar ali, né? No caso ali, né, um decreto autônomo sobre a matéria de sua competência ainda não disciplinado por lei.
né, denomina-se aí no caso ali, pessoal, poder regulamentar, né, detalhar a lei para a sua correta execução. Então, gabarito, letra B. Próxima. Os poderes da administração pública são elemento essencial para a caracterização da atuação estatal, abrangendo os poderes normativos, hierárquico, disciplinar e de polícia. A ampla gama de funções a serem exercidas pela administração e Estado organizado no modelo brasileiro demanda um igualmente amplo exercício dos poderes da administração pública, circunstância esta que denota a importância do tema para adequada apreciação de medidas estatais. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta. Questão um pouquinho mais complexa, né? Mas acho que não é nada aqui que possa nos abater, né? No caso aqui, a Polícia Judiciária, embora seja atividade administrativa, prepara a atuação da função jurisdicional, enquanto a Polícia Administrativa, de caráter mais fiscalizador, é a atividade da administração que exaure em si mesma. Né? Parece já ser o nosso gabarito aqui, né? A letra a respeito aí da Polícia Judiciária, Polícia Administrativa, né? Polícia Judiciária, ela tá ali, né, para fazer, né, averiguar fatos delituosos, né, como, por exemplo, contravenções, né, tá ali para fazer essa parte mais investigativa, né. No caso aqui, pessoal, é, a polícia, a polícia administrativa, ela tem algumas diferenças aí da polícia judiciária. A polícia administrativa, por exemplo, ela atua ali, né, de forma a tentar prevenir, né, o acontecimento aí de algum fato delituoso, né? A polícia administrativa ela tem ali como objetivo impedir uma conduta antissocial, ao passo que a judiciária ela vai apurar os fatos já ocorridos. No caso aqui, pessoal, nossa questão mesmo eu acredito que seja gabarito letra A. O poder regulamentar por parte do Poder Executivo se justifica pela supremacia do interesse público, de modo que regulamentos administrativos podem ultrapassar as disposições e o âmbito das leis nas quais se baseiam e se justificam. Não, porque está ali para dar fiel execução às leis e não ultrapassar. É vedado ao agente superior ajustar um ato administrativo de agente subordinado que contiver um vício de legalidade. Não, o agente superior ele pode, né, fazer a convalidação do ato. Letra D. Para invalidação de conduta revestida de abuso de poder perpetrado por autoridade pública, o prejudicado deve-se validação judicial, sendo vedada anulação administrativa do ato. No caso, também não, está errado. E a letra E, a conveniência, oportunidade, elementos do mérito na prática dos atos administrativos discricionários, né, imbui o agente público com a possibilidade de tomar as decisões arbitrárias. Não, pessoal, não é decisões arbitrárias, né? Não, ele não vai agir de forma arbitrária, por caracterizar o exercício de um dos poderes da administração pública. Então, no caso aqui, o que mais se encaixa mesmo no nosso gabarito é a letra A mesmo, tá? É isso mesmo. Gabarito é a letra A. Próxima. Sobre os poderes administrativos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta aí as corretas. Vamos então, né, visualizar. O poder normativo pode ser definido como que cabe ao chefe do Poder Executivo de editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Está dentro do nosso resumão que a gente fez, né? Volta lá mais uma vez e veja, e até complemente aí nas informações, dentro do que dispõe aí, dentro do que diz a doutrina, tá certo, o item 1. Poder de polícia é o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores. Aqui no caso é o poder disciplinar e não o poder de polícia. O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que dá à administração posição de supremacia sobre os administrados. Também tá certo aí, né? O poder disciplinar a atividade do Estado
consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Aí no item 4 está se referindo ao poder de polícia. Nosso gabarito aí é a letra A. Próxima questão. Na administração pública, a utilização do poder deve guardar conformidade com o que a lei dispuser. Diante dessa afirmação, é correto afirmar que se o agente público não agir de acordo com a lei, poderá incorrer em qual situação? Se ele não agir de acordo com a lei, dentro do que está disposto aqui nas nossas questões, ele vai estar agindo aí com abuso de poder. Gabarito letra B, trouxe aqui os conceitos para que vocês possam ir revisar, da letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. E aqui a gente vai então fechando mais um tópico do seu edital. Não se esqueça de deixar o seu like, de fazer inscrição no canal. Pode colocar aí nos comentários também, interaja com o conteúdo, importante, tá? Se você quiser também pode me seguir lá no meu Instagram. E pessoal, reforçando sempre aqui com vocês, se quiser ajudar o canal, além do like, além da inscrição, vocês podem fazer mediante a chave Pix. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu estou aqui transmitindo aí a vocês, muitas das vezes de forma gratuita. E o que eu peço, geralmente, mais é um like e a sua inscrição no meu canal. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, bons estudos e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais!